Queridos e amados irmãos e irmãs, a graça e a paz. Estamos iniciando a nossa segunda semana, a nossa lição 2 da nossa revista Começando a Vida Cristã. Hoje, segunda-feira, nós vamos ler os trechos da Bíblia que nos são indicados para chegarmos a uma conclusão. Por que eu preciso da salvação? Vamos ler este trecho de 1 João, dos versículos 5 ao 10. Certo? Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muito bem, queridos, amados irmãos e irmãs. Nós aqui estamos falando sobre o quê? Sobre o pecado. E Deus é luz, e não há nele treva alguma. Alguma dúvida em relação a isso? Deus é a luz da vida. E o mesmo, seu Filho Jesus, nos disse a prova de que ele é Deus, certo? Em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Foi isso que ele disse para uma multidão. Foi isso que ele nos disse. Se nós temos a Jesus no nosso coração, se nós temos fé em Jesus Cristo, nós temos a luz da vida, a salvação. E no versículo 6 ele diz, se nós dissermos que temos comunhão com ele, Deus, e andamos em trevas, mentimos, certo? Portanto, de nada adianta nós dizermos da boca para fora que temos fé em Jesus, se nós estamos andando um caminho totalmente errado. Errar continua sendo da natureza humana. Pecar continua sendo algo que nós faremos sempre. No entanto, sempre nos esforçando ao máximo para darmos ouvidos à pessoa do Espírito Santo que está dentro de nós e nos orienta para como andar nos passos de Jesus, que é o que nós temos que procurar sempre. No versículo 7, nós vemos, mas se andarmos na luz, Deus, Jesus, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, certo? Então, aceitar a Jesus é termos a certeza de que todo pecado foi perdoado. Já nos versículos 8, 9 e 10, nós temos aqui uma lição importantíssima, prestem muita atenção. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Portanto, meus queridos, aqui nós estamos falando de antes da conversão. Nós não podemos negar que somos pecadores. Ah, mas eu sou bonzinho, eu faço tanta coisa boa, eu dou comida para os pobres, eu ajudo as pessoas, eu sou um bom marido, sou um bom pai, sou um bom filho. Meus queridos, isso não nos faz deixarmos de ser pecadores, porque o pecado está em nós desde o dia em que Adão comeu o fruto, certo? Quando houve a queda, a partir daquele momento, o nosso querido Adão, o chefe da raça, fez com que todos nós, toda a humanidade, se tornasse pecadora e pagasse caro por isso, certo? Portanto, não se engane, sim, você tem pecados. Já no versículo seguinte nós temos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Em que momento isso acontece? Na conversão, certo? No momento em que você aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador, aquele que vai passar a conduzir a sua vida, você está sendo perdoado de todos os seus pecados, certo? Por quem? Por Deus. Simples assim, ok? E a partir de então ele diz, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Portanto, a partir do momento que nós
nos convertemos, a partir do momento que fomos perdoados de todos os nossos pecados, o que ocorre? Nos tornamos santos? Não, meus queridos. Nós iniciamos o caminho da santificação. Um caminho tão longo que muito provavelmente não chegará durante a sua vida aqui na Terra, certo? Provavelmente. Mas, mesmo que ele não chegue, o importante é que dia após dia nós estejamos melhorando as nossas atitudes, reduzindo o número de pecados que cometemos. Isso sim é um crescimento. Isso sim é andar no caminho da santificação. Certo? E veja só que detalhe importante. Ele diz aqui, fazemo-lo um mentiroso. Fazemo-lo a quem? A Deus. Certo? Então, se nós dissermos que não pecamos, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso. Porque a Bíblia nos diz, na sua palavra, que todos somos pecadores. Todos continuamos cometendo pecados. Certo? Então, não façamos a blasfêmia de querer dizer que Deus é mentiroso. Sim, somos pecadores, mas estamos nos corrigindo. Estamos no bom caminho, certo? Pois então, agora vejamos a segunda passagem sugerida nesta segunda-feira. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Bem, meus irmãos e irmãs, aqui temos, né? Com uma simplicidade como teria que ser de João, né? João que na nossa mente ele é o mais novo dos apóstolos, né? Ele era o queridinho de Jesus e ele escreve de uma forma realmente encantadora. Então aqui nesse versículo primeiro ele já diz, não pequeis, e se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, com esse advogado, Jesus, através de Jesus, nós chegamos ao Pai. E nós já vimos na lição passada que é o único caminho. Portanto, entregar as nossas vidas a Jesus, colocá-lo como o condutor das nossas vidas, é importantíssimo, pois Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso caminho para chegar ao Pai. Não percamos essa oportunidade e não deixemos de dizer a todas aquelas pessoas a quem nós conhecemos e que ainda não compreenderam isso, da importância de que isso aconteça. Para finalizarmos a lição de hoje, nós temos, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. Como é bom entregar a vida a Jesus. Como é bom tê-lo como o condutor da nossa vida. A partir do momento que nós entregamos a direção para Ele, Ele pegou aquele caminho em que nós estávamos e o mudou para o caminho certo. Esse é o momento da conversão, da mudança de caminho, certo? E entregá-la a Jesus é ter a certeza da nossa salvação. Portanto, meus amados, nós nesta segunda-feira estamos verificando por que precisamos da salvação. Ela é a remissão, ela é o perdão de nossos pecados e ela é a garantia da nossa vida eterna. Eu creio que nós conseguimos saber, através destes versos, por que precisamos da salvação. Que Deus abençoe muito a sua vida.